Bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou a economista Renata Belzunces e o Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDIC-CT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Este programa receberá a representação da Central dos Sindicatos Brasileiros, a CSB, que foi uma das centrais que organizaram a terceira Conferência da Classe Trabalhadora, com o CLAT, ocorrida no último 7 de abril em São Paulo. Conferência essa que resultou na construção da Plataforma da Classe Trabalhadora 2022. E para falar sobre a CSB, sobre a CONCLAT, sobre os desafios da classe trabalhadora e do movimento sindical, a gente recebe seu secretário-geral, Álvaro Egea. Álvaro, bem-vindo e obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado, Renata, obrigado pela oportunidade. Eu estou aqui à disposição para responder as suas perguntas e dialogar com o nosso público. Então, vamos começar aqui pelo comecinho. Eu vou pedir para você contar um pouquinho para a gente sobre a CSB, inclusive sobre as concepções. A gente sabe que a CSB foi fundada em 2008, ela foi reorganizada em 2011 e ela tem centenas de sindicatos filiados. Mas conta você para a gente sobre a CSB. A Central dos Sindicatos Brasileiros, ela é uma central nacional. A nossa legislação, de forma inteligente, ela coloca com muita clareza que uma central sindical ela tem que ser nacional e ela tem que ter um certo número de representação nos estados, ela tem que representar um conjunto, algumas categorias de trabalhadores. É uma legislação que foi aprovada no governo Lula. Ela traz alguns requisitos mínimos. Ela, então, tem essas exigências com relação à representação nacional, representação de um número de trabalhadores, enfim, e um certo requisito de representatividade, que é a chamada aferição, que até 2016 era realizada anualmente. Depois o governo abriu mão de fazer essas atualizações, mas o fato é que, segundo as exigências da legislação brasileira e das portarias do Ministério do Trabalho, a CSB é uma das 6 centrais reconhecidas, aferidas e legalizadas. Portanto, ela é uma central sindical nacional e ela representa cerca de 1.000 sindicatos de trabalhadores. Nós temos uma representação muito forte no setor do sindicalismo público, no setor municipal, chamados municipários. São aqueles trabalhadores das prefeituras, das câmaras municipais, enfim, da base da nossa organização estatal. Temos um conjunto de servidores estaduais muito forte e servidores federais, isso no ramo público. E no ramo do setor privado, nós temos trabalhadores rurais, assalariados, agricultura familiar. Nós temos um importante setor de movimentação de mercadoria, profissionais liberais, veterinários, contadores, odontólogos, administradores, enfim, um setor muito importante que são os profissionais liberais, trabalhadores da indústria e um forte contingente no setor de prestação de serviço. E nós estamos aqui junto com as demais centrais, com os trabalhadores, enfrentando esse conjunto de dificuldades que nós temos sofrido, sobretudo de 2016 para cá, né? Acentuado a partir de 2019, com esse governo que esperamos termine logo seus dias. Álvaro, você finalizou contando um pouquinho mais para a gente da CSB, falando que, junto das demais centrais, estão enfrentando os ataques que esse governo vem promovendo contra a classe trabalhadora e contra o movimento sindical desde que tomou posse. No meio de uma conjuntura difícil como essa para os trabalhadores e para o movimento sindical, conta para a gente como foi organizar a terceira CONCLAT, a terceira Conferência da Classe Trabalhadora, e como foi a construção do seu documento final, que é a plataforma ou pauta da classe trabalhadora 2022. Olha, o movimento sindical ele tem aprendido muito com os embates, né? Então, a unidade dentro da diversidade, a unidade na luta, a unidade programática e política, ela vem sendo construída ao longo dos anos. Aquele cenário dos anos 80, do surgimento das centrais, que havia muita divisão, esse cenário, ao longo dos anos 90, do ano 2000, ele foi sendo superado politicamente pela necessidade de unir as forças
as diferentes forças das centrais, as diferentes forças da classe trabalhadora, para enfrentar todos esses anos, aí, os últimos 30 anos, que não foram anos fáceis para os trabalhadores no Brasil e no mundo. Então, primeiro, as dificuldades nos aproximaram, e segundo, a maturidade dos dirigentes, a maturidade da direção das centrais sindicais, que construíram uma trajetória de convivência comum, de tolerância e, sobretudo, de construção de pautas unitárias ao longo desses anos. De tal forma que, quando nós chegamos aí no ano de 2019, com aqueles ataques sistemáticos, que era uma continuação piorada da reforma trabalhista de 2017, as centrais sindicais elas já tinham essa cultura de unidade, essa cultura da importância estratégica que era a unidade das centrais sindicais. Então, em 2019, nós tivemos uma atuação muito forte. Quando veio a pandemia, evidentemente que isso trouxe muita dificuldade para a nossa atuação, né, para a mobilização dos trabalhadores, para a mobilização dos sindicatos, das centrais. Mas nós rapidamente iniciamos um trabalho de reuniões virtuais e nós inauguramos essas reuniões virtuais, fazendo reuniões com o Ministério Público do Trabalho, fazendo reuniões com a presidência da Câmara, fazendo reuniões com o Senado, falando com as confederações patronais, falando com as associações de prefeitos, falando com governadores, secretários de Estado. Então, ali inauguramos uma experiência nova, que foi uma articulação extremamente positiva das centrais sindicais no âmbito da pandemia, que trazia muitas dificuldades para a nossa ação. Mesmo assim, nós enfrentamos as dificuldades e, de forma unitária, no ano de 2020 e no ano de 2021, o trabalho das centrais não sofreu nenhuma paralisação, pelo contrário, nós fazíamos reuniões quase diárias da executiva das centrais, com os presidentes, secretários-gerais, fazíamos plenárias virtuais com setores de servidor público, conversamos com muitos setores de outros segmentos da sociedade, como o OAB, ABI, CNBB, com vários movimentos em defesa da democracia, do SUS, da saúde, da vacina. Em março de 2020, nós fizemos, no dia 16 de março de 2020, nós fizemos a última reunião presencial das centrais. A partir dali, nós só fizemos reuniões virtuais. E ali nós aprovamos um conjunto de medidas emergenciais para enfrentar a crise. Qual crise? A crise que vinha com a pandemia, que é a crise do desemprego, da paralisação da atividade econômica, a necessidade de auxílios emergenciais. Foi aí que nós batalhamos pelo auxílio emergencial, que foi uma plataforma nossa, e que se tornou uma bandeira que depois se transformou em lei. Então, as centrais sindicais, durante a pandemia, estiveram sempre afinadas com os interesses dos trabalhadores, defendendo os direitos dos trabalhadores, enfrentando as medidas provisórias que sucessivamente o governo enviava para o Congresso. Em algumas tivemos vitórias parciais, em outras nós conseguimos que essas medidas provisórias elas caducassem, vamos dizer assim, elas deixassem de existir a partir daquele período de vigência, não se transformasse em lei. E tivemos articulações muito importantes com segmentos importantes da sociedade em defesa da democracia, em defesa da vida. Então, esse conjunto de experiências unitárias, 2019, 2020, 2021, permitiram que nós construíssemos agora, no ano de 2022, a CONCLAT. Então, a CONCLAT é a consagração dessa unidade, e essa construção programática foi extremamente debatida entre nós, né? Centrais nomearam um grupo de trabalho junto com a assessoria do DIEESE, e aí nós construímos essa plataforma, muitos debates, muitas consultas, e essa plataforma foi construída em cima das decisões dos congressos das centrais. É uma construção unitária que não caiu do céu, ela é uma continuação de todo esse trabalho unitário que vem sendo feito nas últimas décadas, mas, sobretudo, nos últimos 3 anos. A gente não fica inventando a roda, né? Nós temos já um conjunto de políticas que foram desenvolvidas para enfrentar a crise lá em 2020, seja no desenrolar desses anos, nos últimos 2 anos, tem uma série de medidas emergenciais, medidas de médio prazo, indicações importantes de política econômica que nós precisamos implantar no país, porque o nosso país vive uma situação de completa desconstrução, né?
Uma explicação bastante detalhada e profunda sobre como foi a construção da Conclate. Esse giro sindical volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa tem o prazer de receber a representação da Central dos Sindicatos Brasileiros, o Álvaro Egea. Continuando um pouquinho ainda, no bloco anterior, você explicou para a gente como foi a construção da Conclate, explicou isso em detalhes, como cada central ela se programou, ela fez congressos e houve um momento onde isso tudo foi reunido e foi consolidado num documento que é esse que você mencionou, que é a pauta ou plataforma da classe trabalhadora. Na sua visão, quais são os principais pontos, quais são os pontos que sintetizam o clamor sobre a Conclate, da Conclate para a sociedade, para os governos estaduais, federal, todos aqueles que a gente precisa convencer para aplicar aquilo que nós construímos? Olha, o centro da nossa proposta é a valorização do trabalho. Então, nós precisamos ter políticas de geração de emprego e renda. Nós precisamos atacar de forma estrutural o desemprego, não só o desemprego aberto, como o desemprego para os desalentados, para os que têm jornada parcial, é uma chaga social que atinge uma parte muito grande da nossa população. Então, primeiro, a defesa do emprego, políticas de geração de emprego e renda. Segundo, valorização dos salários. Os salários vêm sofrendo ataques brutais, uma desvalorização muito grande, uma carestia que nós não vimos há muitos anos. Nós estamos aí, por exemplo, quem tem database em 1º de junho tem 12% de inflação. Então, são índices bastante corrosivos. É a questão do gás, é a questão do combustível, é a questão da alimentação, a televisão, as mídias estão todos os dias trazendo notícia. Nós temos uma pesquisa muito divulgada pela mídia de que nós temos 33 milhões de pessoas passando fome, milhões que ainda estão subalimentados. Então, a fome voltou no nosso país. Então, a primeira questão a ser atacada é o emprego, a geração de renda e a questão da valorização do salário. Nós precisamos voltar a ter uma política de valorização do salário mínimo. O salário mínimo perdeu muita capacidade de compra. Enfim, valorizar o salário mínimo, uma política de valorização do salário mínimo e emprego. Essas são as questões mais importantes, porque essas são os motores da economia, né? E combater todo tipo de precarização, como essa uberização da mão de obra, essas plataformas de aplicativos. Nós temos, por exemplo, agora, terminou a Conferência Internacional da OIT, Organização Internacional do Trabalho. A delegação brasileira, representada por todas as centrais, esteve presente lá. E o presidente afastado, licenciado da CSB, Antônio Neto, nosso companheiro Antônio Neto, teve uma atuação destacada, fez um pronunciamento lá em nome da delegação brasileira, onde denunciou todas essas mazelas, né? A omissão do governo na defesa da vida, por exemplo. Nós já estamos chegando em quase 700 mil mortes por conta da omissão do governo federal no combate à Covid, e a importância de se criar uma convenção internacional para regulamentar o trabalho em aplicativo. Nós temos cerca de 1,5 milhão de trabalhadores que estão trabalhando nessas plataformas de aplicativo, sem direitos, sem jornada, sem uma jornada regulamentada, sem proteção social, sem previdência social, sem direito ao seguro acidente, sem piso salarial, sem as proteções que os trabalhadores assalariados têm. Então, nós defendemos, a nível internacional e a nível nacional, uma legislação equiparar esses trabalhadores como os outros trabalhadores do setor privado, para que eles tenham a proteção da legislação social. E conta para a gente, Álvaro, como é que tem sido a incorporação do documento, a incorporação da pauta no trabalho cotidiano da CSB, na ação sindical que a gente faz no dia a dia? Olha, primeiro, nós tivemos essa importante atuação do presidente licenciado. Ele participou da Conferência Internacional da OIT. Então, isso deu uma visualização muito grande para o Brasil. O pronunciamento do Antônio Neto, representando ali todos os trabalhadores brasileiros, que ele estava na condição de representante ali
do conjunto dos trabalhadores brasileiros, deu uma repercussão mundial e o governo Bolsonaro teve que pedir direito de resposta, porque as denúncias foram muito contundentes e muito fundamentadas e muito concisas. Então, isso é uma forma de levar adiante a nossa plataforma da classe trabalhadora. Fazer essa denúncia num fórum internacional, que é um fórum muito importante para os trabalhadores. Segundo, aqui no dia a dia, nas nossas ações sindicais e nos diálogos com os pré-candidatos, seja candidato a deputado, senadores, seja candidato a governador, presidente da República, levando para esses importantes atores políticos os nossos temas. Essa questão, por exemplo, do trabalho em aplicativo, ele é consenso, né? A necessidade que há uma necessidade de regulamentar. Esses trabalhadores são os novos escravos modernos, eles não podem ficar fora da legislação social e trabalhista. A questão de política de geração de emprego, a questão do combate à carestia, a questão do combate às desigualdades. É preciso votar uma política perene, consistente de valorização do salário mínimo. Então, o diálogo se dá através da nossa ação política, da nossa ação sindical, onde nós estamos levando essas bandeiras, né, nos nossos discursos, nos nossos documentos, nas nossas mídias, no nosso diálogo. E não podemos esquecer, Renata, a questão da sobrevivência dos sindicatos, o fortalecimento da negociação coletiva. A negociação coletiva ela foi destruída por essa reforma trabalhista e por seguidas medidas provisórias que trouxeram arremedos de reforma trabalhista. Então, nós precisamos retomar o protagonismo dos sindicatos. Isso também faz parte da plataforma da classe trabalhadora. Restaurar a capacidade da negociação coletiva, tirar as amarras, tirar as novidades trazidas pela legislação de 2017, que estrangulam a negociação coletiva, e deixar para que os trabalhadores eles possam decidir se querem contribuir para o sindicato ou não, porque hoje esse assunto virou tabu. O Giro Sindical vai para o intervalinho e volta já. O Giro Sindical está de volta e esse programa tem o prazer de receber a representação da CSB, da Central dos Sindicatos Brasileiros, a Álvaro Egea. A gente tem um ano muito particular, né? O ano de 2022 é um ano com eleições, e embora o brasileiro se tenha a fama de que não goste de discutir política, é evidente que toda a saída para essa crise ela passa pela política. Então, qual é a estratégia da CSB para sensibilizar os candidatos, as candidatas, para a adesão àquilo que os trabalhadores demandam? O trabalho nosso, da CSB, das demais centrais, é buscar nos candidatos sindicalistas, nos candidatos progressistas, de esquerda, que tem sensibilidade democrática, mesmo não seja de esquerda, mas que tem sensibilidade para a questão social, fazer esse diálogo. E nós sabemos que tem muita gente que está sensível à questão da desigualdade, está sensível à questão da fome, eles são sensíveis à defesa da vida, à defesa da democracia. Afinal, a democracia é um valor conquistado com muitas lutas contra a ditadura, né, e que foram consagrados na Constituição de 88. Então, é através do diálogo, através do convencimento, do debate, sobretudo do debate público, o debate da pré-campanha. A pré-campanha é um momento extraordinário, onde você pode fazer todos os debates, só não pode pedir voto. É uma construção política cotidiana, é uma grande batalha, e a batalha das ideias que se dá na mídia, que se dá nas redes sociais, né? É uma guerra. O nosso adversário é um adversário muito articulado, que tem uma capacidade de disseminar mentiras muito grande. Então, nós usamos todas as armas que a democracia nos permite, sobretudo as armas da transparência, do debate e da confrontação com a realidade. A realidade está aí, não pode ser escondida. Fundamental não só derrotar esse governo genocida, esse governo que
é o pior governo da história da República, mas é preciso derrotar a política econômica. O neoliberalismo ele está sendo derrotado no mundo inteiro. Só aqui que as nossas elites se agarram desesperadamente a essas políticas fracassadas do neoliberalismo. O neoliberalismo trouxe o que para o país? Trouxe miséria, trouxe a fome de volta, trouxe esse desemprego brutal, trouxe esse descontrole da inflação, esse descontrole dos preços, enfim, a destruição do nosso Estado, do Estado social, das nossas conquistas, do próprio meio ambiente, né? O presidente da República chefia uma política de extermínio dos nossos recursos naturais das populações tradicionais. Tudo isso nós precisamos derrotar. Agora, tudo isso são subprodutos do neoliberalismo. Então, é preciso derrotar a política econômica que sustenta tudo isso. Essa política econômica que foi construída nas épocas do Fernando Henrique Cardoso, ela precisa ser derrotada. Nós precisamos ter outra política. A questão da indústria, por exemplo, o Brasil tem crescentemente perdido capacidade industrial. Como é que nós vamos recuperar isso? Ora, nós temos que entrar no desafio da revolução tecnológica, né? Dos novos mecanismos de desenvolvimento. Né? O Bolsonaro vai lá em Washington, vai lá na conferência, na Cúpula das Américas, e se vangloria que o Brasil salvou a fome do mundo, salvou a fome de 1 bilhão de pessoas. Muito bem. Mas e o povo brasileiro, que passa fome? Segundo uma pesquisa recente, 33 milhões comprovadamente estão passando fome, milhões e milhões vivem subalimentação. Então, nós não temos segurança alimentar. Que agronegócio é esse que não tem responsabilidade em alimentar o seu próprio povo? Então, a gente precisa questionar isso. E não só vender produtos in natura, nós temos que industrializar, investir na agroindústria, investir no nosso desenvolvimento, nas nossas cadeias produtivas, que o Brasil tem capacidade. Então, é preciso também derrotar essa política econômica, Renata, e investir fortemente na indústria. Qual indústria? Vamos debater e vamos construir essa política industrial. Certamente não é aquela política de substituição de importação que já deu sua contribuição para o país. Agora é outra indústria, afinada com as últimas linhas do desenvolvimento tecnológico. E algumas das reformas que a gente viveu nos últimos anos, elas foram particularmente cruéis e você citou todas aqui. Dentre elas, destaco a reforma trabalhista e a reforma trabalhista e sindical e a reforma da Previdência. A pergunta é, não só essas, mas essas com certeza a gente precisa olhar, e as centrais sindicais olham, e a CSB olha com toda certeza. Você considera possível desfazer esses estragos? E qual seria a estratégia para reverter essas reformas que foram aprovadas e estão vigindo hoje? Se nós fizermos um diagnóstico que o neoliberalismo fracassou, ele não entregou o que ele prometeu, nós temos que rever muitas das reformas realizadas, né? Por exemplo, a questão do teto de gastos. O próprio governo que está aí, ele propôs alterações no teto de gastos. De alguma forma ou de outra, ele já alterou. Então, o teto de gastos já deixou de ser um manto sagrado dos liberais. A questão da reforma trabalhista. Não se trata apenas de mudar um artigo. A questão da reforma trabalhista precisa ser debatida amplamente. Fala assim, revogaço. Vai depender da nossa força. Agora, a capacidade de destruição desse neoliberalismo foi tão grande que isso não é uma tarefa para um governo só. Então, nós precisamos ganhar mentes, corações e mentes. Né? Nós precisamos ganhar corações e mentes. O país está dividido. Existe uma divisão muito grande no país. Né? E é preciso que a gente tenha a chance de ganhar sobretudo as novas gerações. Mas isso não é trabalho para uma eleição. É um processo. Né? Devemos politizar, nós precisamos fazer os debates. A questão das privatizações, por exemplo. O governo acaba de cometer um crime de lesa-pátria, privatizando a Eletrobras, que é uma empresa que é gestora toda a nossa energia, toda a nossa construção energética, toda a capacidade energética do país. Os caras querem entregar a Petrobras de todo custo antes da eleição. Nós precisamos questionar as políticas neoliberais. Esse debate precisa ser feito. Agora, existe uma tensão muito grande na sociedade. Né? Então, nós precisamos
fazer esse debate e preservando a democracia, fortalecendo a democracia. Álvaro, eu quero te agradecer demais. Todo mundo aqui ganhou em conhecer mais a CSB, conhecer o que pensa, conhecer as propostas para o futuro, conhecer você também. Então, foi um prazer imenso recebê-lo aqui. Eu espero que a gente tenha mais oportunidades. Em nome desse giro sindical, muito obrigada. Obrigado, Renata. Um abraço a todos e nós estamos à disposição. Tchau, tchau, gente.